Correção do exercício, página 68. A questão diz o seguinte: escreva a equação reduzida da circunferência. Aí, a letra A diz centro na origem e raio de medida 4. Então, colocando o x do centro, que é a origem 0 e 0, nós temos x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado e o raio é 4, nós temos 4 ao quadrado, substituindo o valor numérico na letra, na incógnita. Então, nós temos x ao quadrado, porque x menos 0 é só x, y só y ao quadrado, e 4 ao quadrado, 16. Pronto, a equação reduzida. Letra B. A letra B diz o seguinte: o centro é menos 2 e 5 e o raio de medida 3. Nós temos o x menos, com menos do ponto do centro, fica mais 2 ao quadrado. Acompanhando a fórmula, nós temos y menos y do centro. Um ponto genérico que dista do centro, 5 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Quem é o raio? 3 ao quadrado. Logo, repetindo aqui os termos da equação, nós temos que 3 ao quadrado é igual a 9 e pronto, e eu tenho uma equação reduzida da circunferência. A letra C, com os pontos 3 e menos 2 da circunferência e o raio distando raiz de 7, nós temos a seguinte equação reduzida. Observando a lei que rege a equação da circunferência, nós temos x menos o menos 3 do centro, né? O menos é da fórmula, mais y de um ponto qualquer da circunferência, menos com menos do ponto, mais 2 ao quadrado, igual a raiz de 7, que é o valor do raio, ao quadrado. Repetindo os termos da equação, nós temos aqui o raio, está dentro de uma raiz ao quadrado, né? Então, quando o índice do radical é igual ao expoente, a raiz é a própria base 7. E pronto, temos equação reduzida da circunferência. A letra D é um pouco diferente. Ele diz, com o diâmetro AB, sendo A os pontos 2 e menos 2 e B, 6 e 2. Essa questão você vai resolver em 3 passos. O primeiro passo, você vai encontrar o x, o valor do x e do y do centro. O segundo passo, você vai calcular a distância do C até o B ou do C até o A. A gente escolheu o B, do X do centro até o B. E, por último, a terceira etapa, nós vamos calcular a equação reduzida. Vamos iniciar pela primeira etapa. Nós vamos calcular o X do centro, que é o ponto médio do centro dessa circunferência. Calculando o X de A, aqui é o X de A, mais o X de B. Vamos encontrar o ponto médio, que é o x do centro. X de A é 2,
mais o x de b é 6. Dividido por 2, eu tenho que o x do centro é igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Encontrei o x do centro. Vamos encontrar agora o y do centro. Y do centro é o y de A. Nós temos aqui o y de A menos 2, mais o y de B, que é 2, dividido por 2. E y de C é igual a 0, 2. Menos 2, um saldo negativo, com mais 2, um saldo positivo, ficou 0 dividido para duas pessoas, que é 0. Então, nós temos o x do centro. Agora, o centro tem pontos x4 e y0. Agora, vamos à segunda fase, que eu chamei de rascunho 2. Nós vamos calcular a distância do ponto B, 6 e 2, e do ponto do centro, que é 4 e 0. Então, nós aprendemos que você pode calcular pelo teorema de Pitágoras, calculando a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, nós vamos ter o cálculo do valor da hipotenusa. Então, nós vamos ter o cálculo do valor da distância dos dois pontos. Nós temos x de C, 4, menos o x de B, que é menos 6, ao quadrado. Y de C é 0, menos y de B, que é 2, e repetindo aqui o menos da fórmula da lei que rege a distância entre os pontos. Então, nós temos aqui 4 menos 6, né? Eu tenho menos 2 ao quadrado, mais 0. Menos 2 fica menos 2 ao quadrado. Potência com número par fica sempre positiva, então eu tenho uma raiz de 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, 4. Eu tenho uma distância de B e C, desse segmento B e C, igual a 8, raiz de 8, que se eu fatorar aqui 8, para mim simplificar essa distância de B até C, nós vamos ter por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E eu vou ter 2 ao quadrado aqui, que vai para fora da raiz, porque o índice do radical é igual à potência, e fica apenas esse 2 dentro da raiz. E então, eu calculei o raio, que é essa distância de 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Pronto. Para ficar bem visível aí para vocês. Se eu já tenho o raio e tenho o ponto do centro, posso calcular a equação reduzida. Pronto, vamos substituir na lei que rege a equação reduzida. Vamos lá. X menos x do centro, que é 4, ao quadrado, mais y menos y do centro, que é 0. E o raio, eu tenho 2, raiz de 2, que eu acabei de calcular no rascunho 2. E então, eu tenho, repetindo aqui esses primeiros termos, eu vou resolver apenas essa primeira parte, 2 ao quadrado, que é 4,
O raiz de 2, quando eu tenho o índice igual à potência, a raiz é a própria base. Vamos repetir esse primeiro termo. O y menos nada vai ficar só y ao quadrado, que é igual a 8. E eu tenho aí a equação reduzida. A segunda questão diz o seguinte: escreva as equações reduzidas de cada circunferência de centro C a seguir. Nós temos aí dois gráficos. O gráfico A diz o seguinte: nós temos o ponto 2 de y e temos o ponto 3 de x do centro. E nós sabemos aqui que do 2 até o eixo tem 2 unidades de raio. Portanto, eu já encontrei o raio, que é igual a 2. E os pontos do centro, eu tenho o x, 3, o y, 2. Portanto, já posso utilizar a fórmula x menos x do centro, que é 3. Repito o sinal do centro, mais y menos o y do centro, que é 2 ao quadrado, e o raio ao quadrado, 2 ao quadrado. Repetindo os termos da equação, nós temos y menos 2 e 2 ao quadrado é 4. Pronto, então temos a equação reduzida. O item C é bem simples, porque nós temos dois pontos, né, iguais. Nós temos o x do centro, nós temos x do centro menos 2, e nós temos o y do centro menos 2, né? Então, nós temos o mesmo ponto, ou seja, o par ordenado é menos 2 e menos 2. E distam do centro até o eixo das abscissas 2 unidades, portanto, o raio é igual a 2. Substituindo na equação, nós temos o menos 2 com menos da fórmula, vai ficar mais 2 ao quadrado. O y menos o ponto com menos da fórmula vai ficar mais 2 ao quadrado, igual ao raio, que é 2 ao quadrado. Então, repetindo a equação, mais y mais 2 ao quadrado, e eu tenho o raio 2 ao quadrado, que é 4. Então, temos aí a equação reduzida dessa circunferência. A letra B, portanto, da mesma maneira, nós vamos recolher aqui os pontos do centro. O x vai ser menos 2 e o y, 1. Então, nós temos os pontos do centro. Do centro ao eixo das abscissas, nós temos uma distância de uma unidade. Agora, substituindo os pontos, nós temos x, o menos do ponto com menos da fórmula vai ficar mais 2 ao quadrado, mais o y menos da fórmula, com mais vai ficar menos 1 ao quadrado, que é igual ao raio, que é 1. E pronto, nós temos a equação, 1 ao quadrado é o próprio 1, então, nós temos a equação reduzida da circunferência. A letra D, do semelhante modo, nós temos
os pontos do centro, eu tenho o x, que é 1, e tenho o y, que é menos 4. O raio também dista 1 do centro até o eixo da ordenada, uma unidade. Então, nós já podemos substituir na equação. X menos o 1 do centro, x do centro, ao quadrado, mais y menos o menos do ponto vai ficar mais 4 ao quadrado. O raio é 1 ao quadrado, que é 1. E aí, nós temos a equação reduzida da circunferência. A terceira questão, ela diz o seguinte: há 4 circunferências que tangenciam os eixos coordenados e possuem raio unitário, ou seja, unidade 1. Uma unidade de raio. A letra A diz quais são as suas equações reduzidas. E a letra B, ele diz, determine a área do quadrilátero que possui os vértices no centro dessa circunferência. Veja o seguinte, o desenho mostra muito bem os pontos. Aqui eu tenho 1 e 1 nessa primeira circunferência. Logo, o centro dessa circunferência vai ter pontos 1 positivo para o x e 1 positivo para o y. E o raio dista uma unidade. Logo, substituindo na equação, eu tenho x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1, e raio 1 ao quadrado é 1. Pronto, tenho a primeira equação reduzida. No quadrante 2, eu tenho o x do centro vai ser menos 1, está à esquerda do eixo da abscissa, o x vai ser menos 1, e o y está acima do eixo das abscissas, vai ficar 1 positivo. E o raio continua distando 1. Portanto, posso substituir x menos, o menos aqui vai ficar mais 1 ao quadrado, e o y menos 1 ao quadrado, e o raio 1 ao quadrado é 1. Portanto, eu tenho a segunda equação reduzida. No terceiro quadrante, essa circunferência me dá pontos de x e de y semelhantes. Menos 1, porque está à esquerda do eixo das abscissas, e menos 1 de y, porque está abaixo do eixo da ordenada, abaixo do centro de 0. E o raio continua 1, porque dista uma unidade do eixo. Substituindo, nós temos y, x menos 1, vai ficar mais 1 ao quadrado, mais y mais 1 também, porque o menos do ponto com menos da fórmula, da lei, da equação. Então, e o raio é 1. Nós temos 1. Pronto, encontramos a segunda equação reduzida. Agora, vamos encontrar a equação reduzida do quarto quadrante, que nós temos o x do centro vai ser, x do centro vai ser 1, o y do centro menos 1. Ela vai ser oposta ao segundo quadrante. Então, x menos 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado, e o raio dista também uma unidade,
1 ao quadrado é 1. Então, as equações, a equação 4 é oposta à equação do quadrante 2, em seus termos de x e y. Calculando a área, a letra B pede a área. Ora, se eu tenho aqui um quadrado que dista um para cima e um para baixo da abscissa, eu tenho 2 unidades. Se eu tenho também o eixo da ordenada, uma unidade para a direita e uma unidade para a esquerda, eu também tenho 2 unidades. Portanto, a área do quadrado vai ser 2 elevado ao quadrado, que dá igual a 4 unidades de área.